Olha, sexo e religião, duas palavras que quando a gente junta, podem gerar um certo desconforto, muito debate e até conflito. Mas por quê? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa perspectiva que desafia as ideias mais comuns sobre essa relação, que é, convenhamos, bem complexa. E a pergunta que guia tudo é essa aqui. A religião quer reprimir o sexo ou será que ela tenta alertar sobre um poder que talvez a gente não entenda completamente? É essa a questão que o material que estamos analisando hoje nos convida a explorar. É que é assim, de um lado fica aquela ideia de que a religião é uma força que só reprime, e do outro, uma defesa de uma liberdade sexual sem fronteiras, sem limites. Pois é, entre esses dois extremos existe um território gigante de mal-entendidos que vamos tentar desvendar agora. Então a gente tem esses dois polos bem claros no debate. De um lado, a percepção de que a fé cristã, na sua essência, aprisiona a sexualidade, e do outro, a celebração dessa liberdade sem amarras que está tão presente na nossa cultura hoje em dia. Mas e se tiver um terceiro caminho? A fonte que a gente está analisando propõe exatamente isso. Uma forma de pensar que não se encaixa nem na caixinha da repressão, nem na do vale tudo. É uma perspectiva que busca, na verdade, desconstruir esses dois extremos. E para construir essa terceira via, a fonte se apoia em três pilares, sabe? Três afirmações que são a base de tudo sobre a natureza do sexo. Vamos conhecer cada uma delas. O raciocínio é bem interessante, ele vai passo a passo. Primeiro, a afirmação de que o sexo é algo bom. Segundo, o reconhecimento do poder imenso que ele tem. E por fim, a conclusão que parece lógica. Tudo que é tão poderoso assim precisa de algum tipo de estrutura de controle. Vamos analisar cada um desses pontos. E essa primeira ideia, olha, já é uma quebra de paradigma para muita gente. Ao contrário do que se pensa, a perspectiva bíblica não vê o sexo como algo sujo ou inerentemente errado. Muito pelo contrário, ele é visto como parte da criação, algo que foi planejado para ser bom, para ser belo. Ok, então partimos do princípio de que é bom, certo? Depois disso, a fonte lembra a gente de outra coisa fundamental, o seu poder. O sexo tem essa capacidade única de conectar duas pessoas num nível de intimidade que, sinceramente, nenhuma outra experiência humana consegue replicar. E, claro, o poder de gerar vida, que é a força mais transformadora que existe. E é aqui que a gente chega no ponto central. Pensa bem, se o sexo é bom e ao mesmo tempo super poderoso, ele não pode ser tratado de qualquer jeito, né? É como fogo, ele pode aquecer uma casa, mas também pode destruí-la completamente. O que faz a diferença? A estrutura que o contém, a lareira. Para a fonte, o sexo funciona de um jeito muito parecido. Beleza, então se o sexo precisa dessa lareira, dessa estrutura, que estrutura é essa, afinal? É aqui que entra o conceito de compromisso, que é, sem dúvida, um dos pontos mais polêmicos e mal compreendidos dessa perspectiva. A fonte dá um nome para essa estrutura: propósito ordenado. A ideia por trás disso é que o sexo foi, digamos, projetado para um contexto muito específico, uma aliança de compromisso para a vida toda, como o casamento. É dentro desse ambiente que o seu poder de unir e de criar poderia florescer sem causar dano. Olha, essa frase aqui meio que resume tudo. A ética cristã não é contra o prazer. Lembra do primeiro ponto? O sexo é bom? A questão toda está no uso desse poder. A rejeição não é ao sexo em si, mas ao seu uso fora daquele contexto de compromisso para o qual, segundo a fonte, ele foi criado. E o que está em jogo aqui? Quais são os resultados possíveis? De acordo com a fonte, o jeito como se lida com o poder do sexo pode levar a dois caminhos radicalmente opostos. Ou ele une, ou ele fragmenta. A ideia é que dentro do compromisso, o sexo funciona como uma supercola, sabe? Que une duas pessoas de um jeito muito profundo. Mas fora dele, ele pode se tornar uma força que quebra por dentro, que deixa as pessoas se sentindo mais sozinhas e fragmentadas do que antes. Essa é a tese central. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro que essa perspectiva não cabe naquelas caixinhas fáceis de repressão ou libertinagem. É uma terceira via. Um convite a pensar o sexo de uma forma bem mais profunda e complexa. A imagem que fica, no fim das contas, é a de um rio poderoso. O sexo não seria um inimigo a ser combatido, mas essa força da natureza que, quando é canalizada pelo compromisso, tem o potencial de gerar vida, beleza e uma união verdadeira. No final, a reflexão volta pra gente, né? Se a gente aceita essa premissa de que o sexo não é só um ato casual, que ele carrega um poder real de unir ou de fragmentar, então a pergunta mais importante que fica é: qual propósito estamos dando a ele em nossas vidas?